todos. Desejo que todos tenham tido uma excelente semana, com muita saúde. E como é de praxe, todas as sextas-feiras, 18 horas, a gente marca um encontro aqui, fazendo uma live da CAEM, convidando todas as semanas uma escola afiliada para contar um pouquinho da sua história, das suas conquistas, das suas dificuldades, enfim, sempre fazendo e trazendo novidades para os colegas que são gestores, para os colegas professores e para todos aqueles que se interessam por educação e gestão musical. Então, toda sexta-feira, um encontro marcado aqui no Instagram, @CaemOficial. Uma alegria estar com vocês. Toda semana, muita coisa boa. E é isso aí, gente. Essa semana, a gente está trazendo um colega muito, muito querido. É um jovem empreendedor de quem, com certeza, muitos já ouviram falar, porque eu não me canso de dar essa escola e esse gestor como exemplo, né? Realmente é um cara super dedicado, focado, enfim, que tem um perfil muito interessante, uma história linda para contar como gestor de escola de música, né? Então eu estou chamando aqui o Guilherme da Mata, diretor da escola Alemande, localizado aqui em São Paulo, na Zona Norte, no bairro de Santana. Vamos aguardar aqui que o Guilherme entre. Olha aí o cara, esse é o cara. E Tudo bom, aí, Guilherme? Val? Tudo ótimo, que Tudo bem, e saudade você? também. Tudo ótimo. Obrigada aí de ter aceito o convite. Eu sei que a sua vida é muito louca, né? Pegar você uma sexta-feira, 18 horas, deu tudo certo, não é verdade? Sim, sim. Nossa, que legal. Eu que estou muito feliz, Val. Sexta-feira eu ainda estou lá na escola trabalhando, mas eu fico acompanhando essas lives. Muito legal, Val. Parabéns pela sua iniciativa, cair sempre na Obrigada, frente, né? obrigada mesmo. A ideia é que a gente possa levar experiências para os outros colegas, né? Erros e acertos, porque a gente sempre aprende, né? Com a vivência dos outros. É muito bacana poder trocar essa experiência, enfim, levar para os outros o que a gente já apanhou ou onde a gente foi e deu certo, né? As pessoas sempre podem aproveitar essas dicas. E é uma alegria, você sabe que eu já falei para você muitas vezes que você é uma referência, né, do seu empreendedorismo, das suas sacadas, da sua visão de negócios e do seu amor pela escola, né? Então eu acho que tudo isso é muito bacana para a gente poder compartilhar com os colegas, né? Então também agradeço a sua disponibilidade aí e a sua abertura para poder falar um pouquinho da, da sua vida como educador, como gestor e como músico também. Então vamos lá. Ah, arrasou. Primeiro que eu vou querer saber é assim, como foi que o Guilherme encontrou a música, como é que a música veio de encontro a você? Conta um pouquinho desse perfil, como é que foi que a música entrou na sua vida, Guilherme? Ah, que legal. Vamos lá. Nossa, eu comecei a tocar muito novo. Eu tinha 13 anos, eu estava na escola. E foi assim, uma tentativa de me encaixar ali naquele. Porque você, como adolescente, né? Acho que é super confuso essa época, né? Você quer ter amigos, você quer ali estar, sei lá, você quer se identificar, você quer se diferenciar, eu acho, né? Putz, as diferenciações óbvias ali na escola eu nunca consegui, eu nunca fui um bom de esporte, por exemplo. Então, tipo, sempre no recreio todo mundo ia jogar bola e eu, putz, não rolava. Eu sempre fui assim, não fui o super extrovertido, então eu tinha uma dificuldade, assim, de me achar, né? E aí, eu lembro que na escola que eu estudava, tinha umas duas, três pessoas que tocavam, né? E eu achava isso tão legal, porque era uma coisa especial, né? Aquela pessoa tocava e aquilo era uma coisa que deixava ela ímpar. E foi isso que aconteceu, na verdade, foi por esse motivo, não foi por nenhum outro motivo tão bonito, foi por um motivo mais de encaixe social, né, de se encontrar ali. E eu queria tocar bateria na época, eu virei para minha mãe, porque esse rapaz assim, que tocava violão, e eu admirava, ele
ele estava montando uma banda e eu, assim, olhando nas entrelinhas, falei, pô, tem uma vaga de batera nessa banda. Pedi para minha mãe me colocar na aula de bateria e ela não deixou. Ela falou, de jeito nenhum, esse instrumento é muito barulhento. E me colocou na aula de violão, porque putz, muito mais prático, toque esse violão, né? E ali eu me encontrei. E justamente, putz, foi muito legal. Assim, eu tive uma facilidade no início, e, pô, foi uma paixão, assim, Val. Aí o violão, ele começou a fazer parte ali da minha rotina, e aí eu comecei a ter um- a minha personalidade foi se desenvolvendo junto com o instrumento, né? Então começou a ficar muito importante para mim tocar um instrumento, né? Começou a confundir isso. Eu era a pessoa que tocava o instrumento. E aí foi uma coisa um pouco natural. Lá no terceiro colegial, eu estava terminando ali a escola, eu já comecei a dar aula. É, Então eu trabalhava, eu era aluno, foi muito legal, porque eu era aluno da escola no período da manhã, então eu fazia meu terceiro colegial das 7 a meio-dia e pouco, uma hora, sei lá, e da 1 e pouco para frente, até umas 9 horas da noite eu era professor, eu virava, eu podia até Legal. entrar na sala dos professores, era muito legal, porque, tipo, você não podia entrar na sala dos professores, né? Rolava ali o intervalo dos alunos e a sala dos professores era um lugar meio mítico, assim. E eu podia entrar depois, acho que isso foi o mais legal, que depois da 1 hora eu era professor, então eu podia entrar na sala dos professores. E aí Legal. eu, sei lá, tinha o dia a dia ali normal, né, com os professores que eram os professores, e depois da 1 hora da tarde eram colegas. E foi muito louco isso me moldou muito, né, porque desde o colegial, desde ali o final do segundo colegial, sei lá quantos anos eu tinha, 15, 17, eu comecei a dar aula e isso foi crescendo muito, né, dar aula tomou um papel muito grande na minha vida, porque eu não podia ficar de recuperação, eu não podia, né, eu tinha que ir muito bem na escola, porque qualquer coisa que acontecesse ali na minha rotina, sei lá, ficasse recuperação, acontecesse algum problema na diretoria lá, sei lá, se eu aprontasse, eu era meio que pedido a dar aula, né, pegava mal, entendeu? Então, ali naquele meu Entendi. terceiro colegial, eu passei super liso ali, porque eu tinha que dar aula depois, eu queria dar aula. E foi isso, e aí, putz, aí nunca parei, né? Então, eu comecei muito cedo a já trabalhar com música. Eu comecei a tocar 4 anos depois, eu já estava dando aula. Me conta uma coisa que eu fiquei assim, assim, na realidade, assim, você quis um pertencimento, é isso, né? Você falou, eu queria me Aham. achar em algum lugar, né? É assim, é um pertencimento a uma tribo, né? Então você queria, de repente, estar com alguém, o que a gente precisa, uma autoafirmação na adolescência, né? Acho que é esse o caminho, se eu entendi, Exato, né? perfeito, é isso E mesmo. E a gente até vê isso hoje na escola, né? Muitas pessoas que procuram, né, a pessoal dessa idade, né, que está ali com dos seus 12, 13, 14, até uns 18, 19, eles têm uma necessidade de identidade, né? E o instrumento, estudar música ajuda nessa construção de identidade, né? que Então legal. isso que é uma coisa que a gente consegue perceber lá na escola e trabalhar muito. Até uma vez você foi lá na escola e perguntou como que é essa questão do... Porque a escola, ela tem muitos adolescentes, né? Então acho que a gente incentiva muito isso, da identidade estar atrelada ao fato de você tocar um instrumento musical. Muito legal. Nossa, achei isso muito interessante, porque aí nós temos algumas situações, mas antes deixa eu entender. Você estava dando aula de música ou de violão para na escola regular, é isso? Exato. Então eu terminava ali o meu período como aluno, né, meio de meia, 1 hora, e aí eu virava professor. E aí eu dava aula para os próprios alunos dessa escola, porque o que eu fiz foi o seguinte, eu cheguei lá na diretoria e falei, meu, vocês não querem ter aula de violão, aula de guitarra como curso extra aqui da escola? Eu acho que é um chamativo, porque na época eles tinham acabado de lançar um curso de teatro, um curso de judô, eu falei, meu, não tem curso de violão, né? De guitarra, sei lá. Vocês não querem? E aí eu fiz uma proposta, assim, um plano bem tosqueiro, assim, né? Sem nenhuma experiência. E apresentei isso. E aí eu falei, ó, eu provei para eles que eles tinham várias salas. Provei nada, é óbvio que eles sabiam, né? Que tinham várias salas, que não é uma escola grande, né? Várias salas que ficavam... o período da manhã era muito lotado, o período da tarde era a metade do público. Então Verdade. tinha 30 salas disponíveis ali no colégio, era um Ah, colégio grande.
E foi isso que aconteceu. E eles toparam o projeto. Putz, foi uma escola que mudou minha vida. Até hoje é o Colégio Saá, putz, maravilhoso aqui na Zona Como é que Norte. chama o colégio? É, Desculpa. Colégio Saá. Sá. Hoje em dia eles mudaram, chama Augusto Moreira. É um pessoal Tá. muito legal, muito legal. E eles toparam, eles falaram, não, Guilherme, vai lá, fechou. Né? Eu nem dividia com eles o lucro, né? Eu só Eu usava não a sala. acredito, era 100% seu? Era super negócio, assim. Era Meu mó Deus! negocião, assim. Então, eles foram fantásticos, assim, eles foram super fantásticos. E aí foi minha primeira experiência profissional, né? Então eu já tocava, já tinha minha banda, moleque, sempre tive banda. Mas aí eu comecei a dar aula logo no terceiro colegial. E aí já virou uma chave de encarar a música não como um hobby, e sim como uma profissão, né? Então foi bem legal. Que legal! Puxa, você sabe que você me despertou vários insights aqui, eu vou tentar ordenar um pouquinho. Gente, para quem está chegando agora, eu estou conversando com o Guilherme da Alemanha, aqui uma escola de Santana, Zona Norte de São Paulo. É um jovem empreendedor e agora ele acabou de fechar para mim essa certeza. O cara com, deixa eu ver quantos anos ele tinha, você estava no colégio, talvez 16, 17, começou a dar aula. Olha só Era isso o mesmo. pulo do gato dele. Ele ofereceu para a escola dele, onde de manhã ele fazia colégio, à tarde, à noite ele dava aula de violão e de guitarra, usando as salas da escola e ficando com 100% da mensalidade. Olha aí o viés. Olha o sangue na veia correndo. Muito legal, Guilherme. Essa é ótima. Bom, aí partimos, então já temos um breve histórico seu aí. A gente já percebeu que você é empreendedor. Né? Você já teve a sacada de querer ganhar com a sua bagagem, né? De querer, pô, isso aqui dá para virar algum negócio. Então, ele, muito jovem, estava dando aula na escola regular dele, onde ele fazia o colégio pela manhã. E aí, Guilherme, aí como é que foi a sequência para você, por exemplo, eu sei que você foi aluno da atual escola, que na época se chamava Concertos, né? Era isso? Conta pra gente como é Aham. que foi, então, esse salto de uma de ser aluno para começar a dar aula numa escola como matéria complementar, e esse salto para você abrir uma escola, como é que foi esse as partes que vieram antes até chegar esse momento de ter a escola. Ah, legal. Então, aí eu estava nessa fase de dar aula de instrumento na escola que eu estudava, né? Chegou um certo ponto, a professora regular de música, ela saiu, e aí eu assumi como professor CLT da escola mesmo para dar aula de musicalização infantil. Não Então acredito. eu Não, fiquei agora me anos dando conta, que aula, bagagem você tinha? nenhuma, foi uma loucura, foi assim, mas também foi assim, foi muito rápido, porque essa professora, ela estava na escola há muitos anos. Tá. E eu já tinha entrado na faculdade, aí assim, eu tinha terminado o terceiro colegial, entrei na faculdade de guitarra, eu comecei Faculdade a de fazer de guitarra, eu fiz bacharel em guitarra. E aí, essa professora, ela saiu da escola, e foi uma coisa um pouco bruta, assim, ela estava há muito tempo na escola, e ela saiu assim, não foi tão bruto, porque foi, sabe aquela troca de colégio, de julho para agosto, né? Ela avisou lá na direção que ia sair em junho, e agosto retornava às aulas, né? E eles precisavam de um professor. E aí eles me contrataram, na verdade eles foram perguntar se você topa, né? Aí eu meio que desesperei, porque, putz, uma coisa é você dar aula de guitarra, quando eu comecei a dar aula de guitarra, eu já tocava guitarra há muitos anos, né? Eu comecei a tocar muito cedo. Então eu já tinha uma bagagem de técnica de guitarra, não enorme, né? Mas um pouco, pelo menos uma coisa mais consistente. E esse negócio da aula de musicalização infantil, as minhas primeiras turmas tinham menos de um ano. O mini maternal, que era a primeira turma que eu pegava, o pré-requisito era: você consegue andar? Ah, eu consigo andar. Então, beleza, você está matriculado. Então, uma coisa é você dar aula de instrumento para, sei lá, para uma criança que tinha no mínimo 7 anos, né? Outra coisa é você pegar crianças de 1 ano e meio, 1 ano, e não manjava nada. Então foi meio uma loucura. Mas topei, porque, pô, eu achava muito interessante ser CLT na época. Eu falei, pô, que legal, tenho registros, 13º, eu fiquei meio animado com essa, com essa estabilidade, né? E você tem esses vultos dentro do meio da música que você nunca vai ser estável. Eu falei, meu,
se bateu essa oportunidade, eu quero, né? E aí, nesse meio de férias, eu entrei eu entrei nos 700 cursos de musicalização infantil. Fiz aula com a Eni, fiz várias oficinas com a Eni, fiz várias com a Thelma Chan. Putz, fiz um monte, assim, de musicalização. Aqueles cursos meio rápidos de férias, sabe? Sim. E aí eu passei julho, que eram as férias do colégio, estudando, para assumir minha Matando, turma em né? agosto. É, foi meio loucura. E assumi, assim, comecei, dei aula, nessa época eu já estava dando aula de guitarra, puta, uma agenda enorme, aí assumi as aulas regulares de musicalização, eram, sei lá, 20 turmas, do mini maternal ao quinto ano, então de crianças de 1 ano e pouco Nossa! até crianças, mais na faculdade. Eu lembro que eu tinha uma rotina meio insana, assim, no final, nessa época eu dava mais de 50 aulas por semana, era uma coisa muito louca. Me fez muito mal para a saúde e tal, mas eu amadureci muito rápido nessa questão profissional, né? Porque, sei lá, eu não sabia dar nada. E aí, quando eu olhei assim, tinha 10 crianças de 2 anos entrando na minha sala, sabe? Eu falei, fodeu, né? Tipo, o que que eu faço? Mas enfim, aí deu certo. Aí eu fiquei nessa muitos anos. Eu fiquei como CLT dessa escola durante 4 anos. Foi muito Nossa! legal. Eu tenho, inclusive, uma curiosidade, muito dos alunos. Eu tenho 3 professores hoje, lá da Alemanha, que foram meus alunos quando criança de musicalização infantil. Então, assim, tem Nossa! umas histórias super legais, assim. Eu encontro na rua uma molecada que eu dei aula quando o cara, sei lá, o cara tá barbado hoje e eu dei aula para ele, ele tinha 5 anos, 4 anos. E aí o cara me olha na rua e fala, tio Gui. Eu falo, que tio Gui, meu? Você tem barba na Gente, cara, né? Então foi tudo muito precoce, que né? lindo! Foi muito precoce. E aí o que aconteceu? Aí chegando na Alemanha, né? Eu fiquei assim 3 anos dando aula de musicalização, fiquei mais esses 4 anos, né, dando aula de guitarra, e aí apareceu essa oportunidade de dar aula na concertos. O Edmilton, né, o seu Edmilton, na época o dono, ele me chamou para dar aula, e aí a gente abriu a minha agenda de sexta-feira para dar aula na concertos. Nunca recebi um aluno, assim, zero. Eu entrei para dar aula lá, mas nunca deu certo, assim, não tinha procura. E a escola, ela estava muito fraca na época, eles estavam investindo muito mais na loja, e a loja e a escola eram meio juntas, né, que era concerto. E aí acho que chegou um ponto ali para ele que ele decidiu que ele não queria mais ter a escola, né? Ele queria focar na loja e decidiu vender a escola. Nessa época eu tinha, putz, 24, 23 anos, né? Foi de 23 para 24 anos. E ele fez uma reunião comigo e falou: então, quero vender a escola e você não quer comprar, né? Aí eu falei: claro, quero comprar. Na verdade, mentira, eu falei que não. Falei: nossa, de jeito nenhum, né? Não quero, não. Sem mínima ideia do que é isso. E Deixa eu fui fazer uma embora. pergunta, só para curiosidade. Ele Aham. ofereceu para todos os professores ou ele ofereceu para você? Não sei. Eu sei que tinha outras escolas que estavam em olho de comprar essa daí, mas eu não sei se ele ofereceu para outros professores. O que aconteceu é que eu dei muito. Acho que assim, ele me procurou para vender a escola, porque eu percebi que eu dei muito certo ali no SA, né? E o SA era uma escola do lado da Concertos. Entendi, Então eu fiquei um pouco reconhecido ali no bairro, né? Então, putz, entendi. fazer aula de guitarra era comigo, fazer aula de musicalização era comigo. Então, Você era uma eu, referência já. aí eu percebi que eu fiquei assim um pouco, estava muito sólido essa questão de fazer aula de música era com o Guilherme. E como todo mundo comprava tudo lá, e tava dando super certo, a galera gostava muito, eu acho que ele teve boas Entendi. referências, sabe? Então chegava lá na loja dele alguém para comprar uma guitarra, e ia comprar guitarra porque ia fazer aula com o Tio Gui. E aí esse negócio do Tio Gui ficou muito, Tio muito Gui, expressivo, né? que lindo. É, e enfim, aí ele me fez essa proposta, eu assustei, claro, meu, tinha 20 e poucos anos, fazia a mínima ideia, não topei, deu algumas semanas, ele me insistiu, aí eu falei, bom, topei, né? E foi meio uma loucura, né? Na verdade, eu nem sei o que aconteceu, foi muito, muito maluco esse processo, porque ele me cobrou um valor, né, da escola, que obviamente eu não tinha,
né? Como assim, né? Vou comprar uma escola, era um valor X, que era muito alto para mim na época, putz, sei lá, 20 vezes o meu salário, sabe? Uma coisa que era impossível. Mas eu não tinha noção. Eu acho que o que deu certo era porque eu era super sem noção, sabe? Moleque, sabe? Entendi. Aí eu comecei a ir em banco, né? Sei lá, eu lembro que eu fui na Caixa, fui no Banco do Brasil, tentando fazer empréstimo, sabe? Aí eu chegava lá no gerente e falava, ah, então, eu queria conversar com vocês porque eu queria pegar um empréstimo e tal. Ele, ah, você tem conta com a gente? Não, não tenho conta com a gente. Não, então, senhor, para você fazer um empréstimo desse volume, você precisa ter uma conta corrente conosco há mais de 2 anos, provar a renda. Eu não sabia de nada disso, sabe? Foi muito louco. Mas aí deu certo, eu consegui fazer um empréstimo e, puta, cheguei lá nele e falei, consegui o dinheiro, meu, vou comprar a escola. Ele falou, beleza. E foi isso, sabe? Tipo, super inocente. Imagina, se desse errado, né? Eu estaria até hoje com esse empréstimo enorme nas minhas costas para pagar. Foi, assim, super irresponsável, para ser sincero. Não, mas você sabe que assim, é super responsável, mas eu acho que você foi de uma naturalidade, de uma franqueza, de uma É, transparência, que primeira coisa que você viu uma possibilidade de trabalhar com o que você gostava, né? Você estava ali, viu uma, puxa vida, isso aqui vai ser um negócio para mim. E outra, talvez até em algum banco onde você conseguiu, eles perceberam essa sua, vamos falar assim, uma ingenuidade e de uma sinceridade, né? Acho que é a palavra, sinceridade, é, que é comovente, né, Guilherme? Porque você, super jovem, assumindo um compromisso financeiro alto para poder justamente para poder trabalhar, né? Não era um empréstimo para exatamente. comprar um carro ou nada, é para poder trabalhar, Não, não. Uhum. né? Não, eu nem lembro, mas foi um gerente que, assim, maluco que me deu esse empréstimo, sabe? O cara devia estar bravo com o banco e falou: quer saber, eu vou dar um empréstimo alto para alguém que tem a cara de que não vai pagar. Porque eu lembro que, inclusive, em outro banco, o gerente, quando eu cheguei lá para pedir esse empréstimo, ele ficou bravo comigo. Ele falou que eu, no mínimo, tinha que ter mais de 18 anos. Que eu tinha muito cara de neném, De sabe? Ele bebê. falou, mas no mínimo. Ele falou, meu, você não tem nem idade para pedir um empréstimo. Eu falei, não, eu tenho 23, assim, o cara. Aí ele ficou meio pistola, assim, ele achou que eu tinha menos de 18 anos. Então, assim, o cara que me deu esse empréstimo aí foi. Putz, eu nem sei quem foi, mas agradeceria a ele hoje, mas Que foi, banco que foi foi? meu. Só para a gente saber, curiosidade. Foi no Itaú. Que legal. Bom, Guilherme, então conseguimos o dinheiro, a concertos, escola, foi para a mão do Guilherme. E aí, agora eu paguei o Edmilson, e aí, como é que foi o primeiro baque? Agora eu sou dona da escola, e aí? Ah, e foi caótico, né? Porque hoje, né, administrando, a escola ela tem 9 anos, né? Então essa história já é bem antiga. Hoje eu entendo que administrar uma empresa do porte que a escola está, de todas as questões que nós alcançamos, administrar uma empresa é uma coisa muito complexa, né? É, é bem confuso, né? É uma coisa bem trabalhosa. Mas na época tinha uma questão inocente, sabe? Eu era super inocente. Era uma coisa de achar que era conta de padaria, né? Tipo, o salário, o aluno entrava, pagava ali para a escola, a gente pegava esse dinheiro, pagava para o professor, pagava aluguel e é nóis, próximo mês, né? Você tá me vendo e me escutando bem? Só alegria. E assim, tá longe de ser isso, né? Não é nada disso, é uma coisa muito mais complexa com mil variações e mil fatores que influenciam uma administração, principalmente o financeiro, né? E assim, os 2 primeiros anos, a escola foi muito nessa inocência, né? Foi muito nessas contas de padaria. Eu pegava, entrava, saía, sabe? Dinheiro que entra, paga professor, paga, né? E acabou, e segue vida. Ah, e eu fiquei assim, durante os 3 primeiros anos da escola, eu não saí do meu outro trabalho, então eu ainda trabalhava como professor de musicalização, então eu fiquei durante 3 anos administrando a escola, dando aula de guitarra, dando aula de musicalização e terminando a faculdade. Então foi um processo enorme, assim, muita coisa junto.
mas isso me garantiu, porque tudo que eu trabalhava ali na escola era para dentro, né? Aí o meu salário ali, as minhas contas eram pagas pelo meu CLT ali, quando dando aula de musicalização infantil. E assim, nessa inocência que garantiu que a escola passasse por isso, né? Então a gente conseguiu viver esses 3 primeiros anos, assim, que são tem até aqueles índices do Sebrae, né? Que não sei quantos, 80%, 70% dos CNPJs não resistem 2 anos, 3 anos, né? É verdade. Então, no final das contas, a gente resistiu por essa inocência, né? Por achar eu era muito inseguro, eu tinha muito medo, nunca fui arrojado, sempre fui conservador nesse ponto. Então, garantiu um pouco, garantiu bastante, né, a estabilidade da escola, justamente por eu não me enxergar o dono. Eu era um funcionário lá, o que eu trabalhava entrava e a minha renda era de outro lugar. Então, nesses 3 primeiros anos, as coisas deram certo por isso, né? Por uma cautela enorme e por uma zero habilidade minha de administrar algo, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Então, para quem está chegando agora e que está entrando, é bem bacana a história de aluno, a professor, a dona de escola. Aí entrou com essa carinha de bebê no banco, pediu um empréstimo, comprou essa escola e teoricamente, né, ele falou na dificuldade da gestão, ele ainda tinha um emprego CLT e aquela grana entrava e dava, né, para deixar o negócio redondo. Mas o Guilherme uma vez me contou, e eu sempre faço questão de falar isso, quando ele está com a gente, de uma história muito bacana. Conta aí para o pessoal qual foi a sua primeira atitude quando você comprou a escola. Fora, logicamente, gerir e organizar tudo, né? Não, imagina a situação, né? Chega lá na escola, porque, pô, quando eu assumi a Concertos, ela tinha 30 anos. Não era uma escola pequena, era uma escola que ela não estava em um bom momento, Exato. mas era uma escola com um histórico enorme. Pô, 30 anos, mais velha do que eu, na época. E tinham professores que estavam lá há muito tempo, pessoas com muito mais experiência do que eu. A Omar é uma E delas, né? Querido Omar. a Omara, então, e estão até hoje, né? O Omar, Enilde, a Cris, o Renato, é tanta gente que estava lá desde o início, né? E quando eu chego para assumir lá, eu não sabia o que fazer, sabe? O que eu faço? Faço uma reunião e falo, oi, gente, sei lá. Eu não sabia, sabe? Eu juro para você, eu não sabia o que fazer. Não sabia. O cara me deu a chave da escola e eu falei, fodeu. Desculpa, não sei falar pra você. Mas foi muito próximo daquilo de, pô, eu vou começar a dar aula de musicalização. Então, assim, eu só fui, entendeu? E aí eu queria, pô, claro, ser legal, né? Eu falei, bom, chegou um cara novo, né? As pessoas estão esperando algo. Então, assim, passou o primeiro mês, eu ali nas minhas contas de padaria, a gente conseguiu pagar as contas. Chegou o segundo mês, eu lá nas contas de padaria, pô, consegui pagar as contas. Chegou o terceiro mês, que eu falei, pô, é muito fácil administrar uma escola. Virei para todos os professores e falei, gente, vamos aumentar o salário. E aí a gente, na hora, assim, tipo, a gente tinha uma aula de 1 hora, a gente diminuiu o horário de 1 hora para 50 minutos e aumentou o salário. Então hoje você vê isso né, hoje, sabendo fazer contas, é meio uma loucura, né? Porque só de você diminuir 10 minutos de uma aula, a fração de aumento no salário, mesmo que você não tenha mexido no valor que o professor recebe, já aumenta muito, porque ele está 10 minutos a menos em cada aula, então uma proporção já é quase 10% a mais, né? E ainda você faz um reajuste. Então, assim, super deu certo. Todo mundo me achou o cara mais legal do rolê, né? Tipo, o cara entrou, pô, genial esse menino, né? Só que, é claro, né? Não consegui fechar a escola meses, eu fiquei no vermelho, né? E aí dá aquele desespero, né? Então, acho que foi a primeira vez que eu levei um susto, assim, falei, pô, isso daqui não é brincadeira, né? Isso daqui não é fácil, assim, não é essa conta de padaria que eu achei que era, né? Então, uma coisa meio besta, assim, meio inocente da minha parte. Mas eu fiz, sei lá. Achei que era esse o caminho, sabe? Achei que era
Porque tem um romantismo nisso, né? De você Sim, assumir uma empresa e, putz, e, e, e todo o material que eu consumi ali, falei, pô, agora eu sou empresário, deixa eu ler o que é ser empresário. E o primeiro contato que você tem com livros, com materiais disso, são materiais, putz, que hoje eu não indico para ninguém, que é uma coisa de romantiza esse processo. E é um processo que não tem nada de romântico, é um processo super concreto, né, de um estudo meticuloso, né, assim como estudar um instrumento, você estuda administração. E eu achei que não. Enfim, aí você vai tomando essas decisões péssimas, né? E uma decisão péssima leva a outra decisão péssima. Então, essa foi a primeira decisão péssima. E aí outras vão acontecendo e você vai tentando resolver isso de maneiras que não deve, que putz, você escolhe caminhos errados para resolver isso. Enfim, esses 3 primeiros anos foram bem estranhos, muito por essa minha primeira decisão, né, entendi. administrativa. Mas deu certo, assim, a gente conseguiu. Demorou, acho que eu fiquei quase uns 2 anos para recuperar isso, Para para reorganizar, voltar. talvez. Por uma decisão idiota, de tipo, ó, gente, estamos aqui todo mundo junto, vamos aumentar o salário de todo mundo, vamos ser todo mundo feliz. 2 anos depois eu ainda estava tomando na cabeça por isso, sabe? Foi Entendi. duro. Nossa, a sua história é muito legal, né? Eu conheço e sou assim, sou sua fã, você sabe disso, acho você assim, cara sensacional. Eu tinha esquecido desse detalhe da musicalização infantil, mas depois me lembrei. Realmente você é um empreendedor, vamos chamar assim, quase um cara de pau. É, Porque você é. foi assim, sem medo, né? Você falou, não, eu vou encarar e vou enfrentar. Bom, voltamos É. aí. Você falou, né? A gente fez um break aí para você falar essa história do aumento, que eu acho sensacional. Né? Olha, eu sou bacana, também sou professor, vamos aumentar o salário dos meninos. Daí você voltou para aquele momento. Edmilson deu a chave para você, você falou, pô, agora eu sou dono da escola. Por onde começar? Então, conta pra gente quais foram as primeiras tragédias, tudo que você teve que aprender na marra, né? Na realidade, você foi ali errando, acertando, aprendendo, retificando, ou, né, corrigindo. Conta pra gente esses momentos, porque na parte didática você tinha uma expertise muito boa. Mas na Sim. parte de gestão, que você falou, fui procurar livros e tudo mais, como é que foi esse desafio? Como é que você consegue fazer a leitura hoje daquele tempo? Ah, é o que você, assim, eu tinha uma crença, né, de que eu tinha tudo para conseguir gerir essa escola, porque eu também dava aula, quando eu entrei na escola, eu já dava aula há muitos anos. Para mim, a classe, a sala de aula era um ambiente muito confortável, né? Aí até o pessoal, o seu salário caiu. Não, durante 3 anos eu não pude tirar pro labore da escola durante muitos anos por causa dessa decisão. É, mas é E a gente verdade. falou, Né? Tem muita gente que acha assim, o dono da escola está enchendo de dinheiro. E não é nada disso. Ele é o último a retirar. É o primeiro, é o cara que é, acende a luz, apaga a luz e o último a receber. Porque é só se é, sobrar, né? é, exatamente. É isso. E isso é uma coisa muito grave, né? E até se sobra, né? Você tem que ver o quanto disso vai para você, né? E numa empresa saudável. Inclusive agora, né? A gente passou por uma crise maluca, né? Estamos passando ainda. E quem está sobrevivendo são pessoas que têm um gerenciamento de risco ali ativo, né? E isso passa pela sua postura em relação a como você vai administrar isso, né? Senão, se você confunde essa coisa né, aquele número 1 do Sebrae, né? Não confunda a sua conta física com a sua conta jurídica, né? O que eu tive muita sorte foi que eu nunca confundi, eu sempre encarei foi muito distante para mim, eu nunca Entendi. tive essa. Por eu ter esse emprego CLT e não ter saído dele, eu entendia que era ali era o meu dinheiro, ali era o meu salário, a escola era uma coisa a ser construída. Então, a gente tomou várias decisões erradas no começo, mas a gente nunca fez nada tão grave nesse sentido, que eu acho que é provavelmente o maior erro do empreendedorismo brasileiro, de alguém que abre uma empresa, que é achar que
o capital da empresa é seu. E não é. O capital da empresa é o capital da empresa e são coisas totalmente diferentes, né? Você pode ter uma coisa relacionada ao lucro da empresa ali, como um prolabore, como a distribuição de lucro, mas para você chegar num ponto disso ser possível, ela tem que estar num nível de saúde financeira, administrativa, de gerência de pessoas, em todas as frentes da escola, enorme. Né? Se você começa a confundir isso, eu acho que esse é... E aí, só para você ver como eu acho isso real, que eu fiz muita besteira administrativa por inexperiência, mas a escola nunca deu errado. Porque eu acho que esse ponto é o mais grave. E esse ponto que é o mais grave eu nunca sofri. Eu Entendi. nunca achei que a conta corrente da escola é a minha conta corrente. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, isso foi uma coisa uma postura um pouco mais conservadora, mas que me garantiu ali que eu pudesse errar, né? Porque não tem como. Não tem como errar. Eu erro até hoje. Todo mundo erra. Esse processo de errar, ele é saudável, é necessário, né? Se você vai tentando projetos novos, se você vai se cobrando para passar de um ponto que você está estagnado, você não topa o erro, você não topa o movimento. Então, é saudável errar, né? Só que você não pode ser loucão, ser irresponsável. Aí já é uma irresponsabilidade, sabe? Eu acho que isso eu nunca fui irresponsável, porque uma coisa que qualquer pessoa que está administrando o local é que você tem que ter ciência que outras pessoas estão sendo influenciadas pelas suas decisões. Então, você toma decisões irresponsáveis ou decisões que vão beneficiar só a minha pessoa, meu, você está sendo, sei lá, nem sei a palavra, sabe? Aí você não, o seu perfil não é de administrar um negócio, seja ele qual for. Se você tem esse impulso, né, de confundir as coisas, de não conseguir separar, você não vai conseguir administrar nunca o negócio, não tem como. São coisas totalmente diferentes. E isso é uma coisa que nunca me falhou. Então, eu cometi muitos erros, fiz muita besteira no começo, mas como eu nunca confundi essas coisas, isso nunca me atrapalhou. E Entendi. a escola ela conseguiu ir para frente. Né? É isso. E eu saí da sua pergunta, desculpa. Não, mas é isso mesmo. Na realidade, o que eu queria saber tem tudo a ver com o que você falou. Era justamente isso, né? Porque eu falei. E aí você recebeu a chave do Edmilson, falou: a escola é sua. Aí você começou, né? Você contou dos erros, acertos e tudo mais. Mas esses desafios que você teve, e tem até hoje, né? Porque cada dia, e ainda mais com essa situação que nós passamos, mundial, né? A gente realmente teve muito que aprender e muito que descobrir ou redescobrir, enfim, de reposicionamento, tudo isso. Mas, assim, aí eu questionei você, porque você tem uma grande expertise na parte didática, na parte pedagógica. Na parte administrativa, você falou que no começo levou fazendo conta de padaria. Quando você começou e o que você sentiu falta e que você foi adequando num segundo momento? Vamos pensar nisso. Então, eu passei os primeiros anos da escola muito mais sendo um professor ali da escola do que o administrador, né? Então, o meu dia a dia era muito próximo de qualquer outro professor da escola. E aí que eu percebi que tinha algo errado, porque eu chegava na escola, tinha a recepção ali da escola, né? Eu entrava dentro da minha sala, dava aula de guitarra o dia inteiro e ia embora. Dia seguinte era a mesma coisa, dia seguinte Nossa. era a mesma coisa. Então eu dei aula, eu administrei a escola, entre aspas, mais como um professor dando aula do que um administrador. Aí teve um momento que você percebe que a empresa ela tem um teto e você fica batendo a cabeça nesse teto, né? Então a gente tinha uma quantidade de alunos que a gente nunca conseguia superar, né? A gente batia essa quantidade de alunos, batia, voltava, batia, voltava, batia, voltava. E não ia para frente. E a escola ela não evoluía e nem piorava. Ela era Ela ficou sempre, estagnada. ela estava morna, né? E estava super confortável, para ser sincero. Era super confortável. Eu chegava lá, dava minha aula de guitarra, a recepção ali fluía muito bem, tinha alguém que ficava de manhã, alguém ficava à tarde, noite, e era isso, né?
Só que quando eu acho que uma pulguinha começou a me picar nessa sensação de estabilidade, né? Eu acho que um dos papéis de você ser empreendedor, você empreender, você administrar algo, é ficar muito atento a esses sinais de estagnação. Eles nunca são positivos. Sempre quando você está no mesmo lugar que você estava no semestre passado, no exercício anterior, né, no ano passado, tem um ponto de você duvidar disso. Porque algo pode acontecer, né? Pode vir uma crise, pode vir um concorrente, pode vir um viés financeiro, pode vir uma demissão de alguns professores chaves, pode vir alguma coisa que vai te desestabilizar. E se você não está garantido, se você não tem uma margem, né, para ter algo negativo e conseguir voltar, né, você não volta mais. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupado com isso. Aí foi um momento que eu decidi, falei, não, porque tinha uma coisa na minha cabeça que me doía muito, né? Que eu relacionava administrar a escola e não dar aula de guitarra com abandonar o meu papel no mundo, sabe? Que eu enxergava que era ser guitarrista. Eu queria, a minha posição no mundo era tocar guitarra. Eu queria ser conhecido por isso, né? Queria desenvolver isso, queria estudar isso. Eu tinha terminado minha faculdade disso. Então, para mim, era um pouco sofrido assumir que eu precisava parar um pouco de dar aula de guitarra e ir um pouco mais para o administrativo. Enfim, uma hora eu decidi que isso era necessário, não tinha o que fazer, porque justamente a escola não ia para frente nem para trás. Passamos 2 anos com a mesma quantidade de alunos, com o mesmo resultado financeiro, com os mesmos professores, com os mesmos eventos, com as mesmas ideias, e nada ia para frente, nada ia para trás. Eu falei, alguma coisa vai acontecer, né? Se nada vai para frente, vai para trás, uma hora vai para trás. Aí eu parei de dar aula de guitarra, diminui muito as minhas aulas, fui aos poucos abandonando a parte pedagógica, né? A parte pedagógica que eu dava, porque no final das contas eu não tinha reuniões pedagógicas com os professores, né? Então eu não assumia nada, eu só dava as minhas aulas de guitarra. Enfim, saí das aulas de guitarra e entendi que eu precisava administrar a escola em si e não só viver nela, né? Não estar presente nela. E aí virou uma chave, né? Isso foi em 2017, se eu não me engano, final de 2016 para começo de 2017. Em 2018 eu abandonei 100%, eu não dava mais nenhuma aula, só administrava a escola. E aí eu consegui furar essa bolha, esse teto que a gente tinha, né? E aí a escola começou a crescer, a gente começou a ter muito mais alunos, a gente tinha resultados financeiros muito mais interessantes. A gente conseguiu começar a contratar professores, aumentar o número de alunos de professores que já estavam na escola. Aí a gente rompeu uma tampa ali em 2018, né? E aí foi bem legal. Aí foi a primeira reforma, a primeira expansão da escola foi ali em 2017, 2018, que a gente alugou um imóvel maior, aumentamos o número de salas, enfim. E a gente deu esse passo. E aí eu me descobri apaixonado pela administração. Eu vi que eu falei, isso daqui é muito legal. Aí aquela coisa meio clássica, né? Entrei no Sebrae, fiz aquele técnico lá do Sebrae, 2 anos lá. Chato pra diabo, assim. Você fala, putz, que saco, né? Ficar ali, todo aquele... imagina, eu quero tocar guitarra, sabe? E você lá tendo aulas de financeiro, tendo aula de contabilidade, tendo aula de gestão de pessoas, tendo aula de RH. Fala, putz, mas no final das contas, como aquilo ajudava na missão da escola, né? Eu comecei a perceber que fazia muito sentido estudar, fazia muito sentido se dedicar a isso. E, putz, aí eu comecei a me apaixonar. Então, ali em 2017, 2018, que a escola já tinha uns 4 anos, eu me reapaixonei por esse papel, né? E aí eu entrei de cabeça, eu comecei a estudar administração pra caramba, comecei a estudar muito finanças, comecei a entrar nessa parte mais técnica de gerenciar algum lugar, né? Putz, aí foi embora, assim, aí rompi esse primeira tampa e as coisas foram um pouco acontecendo. Me conta uma coisa, eu gosto também muito de falar, porque você pegou a escola com um número X de alunos, e eu lembro que você bateu um recorde, né? Aí até você falando do número, eu acho que é até bacana se você quiser falar isso, né? Com quantos alunos você pegou a escola
E com quantos você estava, vamos falar assim, antes da pandemia, se você, né, dá um toque aí, o que que foi sair dessa bolha? A gente pegou a escola com 70 alunos. E aí foi muito louco, né? Porque eu entrei na escola e falei, caramba, 70 alunos, arrasamos. Aí 2 meses eu percebi que 70 alunos não pagavam nem as contas, né? E aí você fala, por isso que ele vendeu a escola, porque ela não tá nem pagando as contas. Você nem se É o preocupou com isso, desespero. né, em saber nada como estava. Não, sei lá, velho, eu achava que era muito simples. Muito louco, né? É muito louco. Mas enfim, a gente pegou a escola com 70 alunos, a gente entrou pré-pandemia com quase. Aí, assim, a nossa primeiro teto foram. A gente passou de um número que era muito difícil passar, que eram 200 alunos, a gente passou, aí depois a gente teve muita dificuldade de passar dos 350, passamos. A gente entrou na pandemia batendo os 500 alunos. Olha só, gente, eu sempre gosto, né? Por isso que eu questionei dei uma indireta para o Guilherme falar nisso, porque veja só o empenho de um gestor que faz um trabalho que está focado realmente no, né, no sucesso do negócio. No caso nosso, sucesso de uma escola de música. Então, ele pegou essa escola com 70 alunos e num prazo de quanto? 4 anos, você praticamente mais do que quintuplicou, né? Porque de 70 para mais, passando de 500 alunos antes da pandemia, gente. Isso daí realmente é um recorde, né? É um empenho, é uma dedicação e uma visão de negócios, né? Muito bacana. Então, é uma experiência que o Guilherme agregou para ele, né? Como empresário, como músico, como gestor. E, enfim, como educador também, porque ele abriu todas essas portas para ele. Ele tem realmente uma expertise, ele adquiriu na marra toda essa expertise e se dedicou, né? Eu lembro bastante dele fazendo eventos em rua também, que ele não tinha preguiça. Sábado, domingo, não, é de manhã, de tarde, de noite, estamos trabalhando. Esse é o Guilherme, né, Guilherme? Mas Isso aí, aí. então você bateu, né? Só para voltar retomando, você saiu dessa bolha, né? Esse negócio que você falou que estava naquela estabilidade, conseguiu romper e estourar os 500 alunos. E aí veio a pandemia ou tivemos um refresco ainda antes da pandemia? Como é que foi isso? Ah, a pandemia foi uma coisa super complexa, né? A gente perdeu muito aluno, mas assim, a gente estava já num ponto, a escola ela estava muito madura, ou não muito madura, mas ela estava ela tinha uma maturidade de equipe muito interessante que segurou, né? Então a gente perdeu muitos alunos acho que não todos perdemos, né? Na pandemia, mas não foi tão grave assim. A gente trabalhou muito para que não sucumbisse esse período, mas ele não foi tão dolorido assim para a escola quanto a gente estava imaginando, né? Então a gente perdeu muitos alunos na escola na pandemia, mas enfim, a sua pergunta eu não entendi a pergunta, acho. Se você, por exemplo, quando você conseguiu sair dessa bolha, desse estourar e ir para os seus 500 alunos aqui, você conseguiu ter um período com essa experiência de muitos alunos ou você mal chegou lá e já veio a pandemia? Você teve um Não, período? Como é que foi foi isso? muito triste. Na verdade, foi uma horrível, porque o que aconteceu? A gente criou um planejamento de bater essa meta de mais de 500 alunos em 2020, né? Então, a gente não tinha, também a gente queria chegar a 500 alunos, só que a escola não comportava. E nós tínhamos 9 salas, a escola era muito pequena, era só uma sobreloja, né? Então, a gente estava construindo ali em 2019 um ambiente para superar esses 500, que na época eram 450 alunos. E aí, em 2019, a gente expandiu a escola, né? Que aí até você foi conhecer, nós alugamos um espaço novo. E assim, todo o capital que a gente juntou, né, durante 3 anos para realizar essa expansão, nós investimos ali em 2019. Então, no primeiro semestre de 2019, nós alugamos um espaço maior e em agosto de 2019 nós inauguramos a escola ampliada, né? E aí aí a gente tinha 12 salas, todas elas bem É bonitas, verdade. investimos em acústica.
a gente reformou o prédio inteiro, a gente derrubou o prédio e construiu outro, sabe? Foi um investimento bem grande. Falando, 2020 é o nosso ano, né? Então a gente vai preparar aqui, 2019 é só, sabe, é um ano para aquecer motores para 2020 ser esse ano maravilhoso. E foi o planejamento, né? Chegou janeiro, putz, foi um janeiro maravilhoso. Fevereiro, maravilhoso. Aí, assim, primeira semana de março, falei, caramba, a gente vai bater 500 alunos. Segunda semana de março, eu já tinha certeza que nós íamos bater 500 alunos. Aí veio 18 de março, pandemia. Aí nós, com uma reforma recém-terminada, né? A expansão da escola tinha acabado de acontecer. Aí, todo mundo ali inflado, né? Porque você faz um planejamento enorme para ele ser concretizado durante um ano, né? Várias... tudo, né? A gente fez várias coisas que iam ser resolvidas durante 2020, né? Empréstimos, sei lá, mil coisas, né? Que envolvem você fazer uma expansão. Aí, bum, vem a pandemia e foi desesperador, né? Porque a gente tinha um plano de expansão, e quando você coloca uma empresa dentro de um movimento expansivo, né? De você ampliar ela, você tem que largar um pouco do conservadorismo, né? Então você queima algumas coisas que dentro de um ambiente conservador você não queimaria, né? Para dar esse impulso, né? É claro que você faz isso dentro de um planejamento, pelo menos dentro do meu perfil, um planejamento conservador, né? Então demoramos 3 anos para conseguir fazer essa reforma, né? Essa expansão da escola, e a gente tinha ali muito claro que 2020 ia ser o ano de concretizar isso, né? Então era um plano de quase 4 anos, e 2020 era muito importante porque era o ponto final desses 4 anos de expansão. Então, só que para fazer isso acontecer, você sai um pouco desse movimento conservador. E foi o que aconteceu. Então a gente entrou na pandemia muito mal, porque a gente estava esperando que a pandemia, né, que a gente ia conseguir resolver tudo, né? Então tinha muita coisa em pontos em aberto. Então a pandemia ela foi muito assustadora porque ela veio em um momento que a gente estava a gente estava com o carro muito rápido, sabe? Uma analogia. Você está correndo muito, né? Então para brecar é muito mais demorado, você vai derrapar ali um pouco. E foi o que aconteceu, dito e feito. Veio a pandemia, a gente brecou, só que o carro derrapou, né? Um pouquinho. Então foi assustador entrar nessa pandemia, foi assustador, assim, porque a gente entrou esperando um ambiente totalmente diferente. E aí aconteceu o que aconteceu, mas deu super certo, nós conseguimos, estamos aqui, né? É isso aí. Nossa, é fantástico, né? Deixa eu estou de olho aqui no tempo, nós temos mais 5 minutos. Eu gostaria, assim, que você me desse uma pincelada, antes de partir para o finalmente, né? Uma pincelada. Como você traduz a pandemia em sentido de aprendizados, né? De lições que a pandemia deixou para você, de modelo de negócio, inclusive, e como os seus alunos reagiram ao momento online, como é que foi a aceitação deles, até eu acho que foi boa, né? Porque por conta de você ter muito adolescente que já estaria inteirado no sistema. Mas, assim, o que você teve de aprendizado como gestor, né? E depois qual foi o olhar dos alunos perante um momento online? Simplificando um pouquinho, né? O que eu percebi e, na verdade, concretizei uma linha de que o ponto mais importante da escola são os professores. Então, a gente tem você pode ter 70 questões administrativas ali que vão te ajudar a gerir bem a escola. O seu financeiro pode estar perfeito, mil coisas ali. O ambiente ser maravilhoso, ter um prédio lindo, um preço competitivo, tudo. Seu ticket médio ser fantástico, sua inadimplência ser super baixa. Você pode ser um virtuoso na administração, mas nada disso funciona se você não tiver uma equipe que tope. Então, quando a gente entrou na pandemia, o meu viés virou totalmente para manter a equipe e trabalhar em cima disso.
Então a gente teve um monte de reunião, a gente conseguiu a gente saiu da pandemia, a escola e os professores saiu muito mais unida. E acho que isso foi o sucesso, sabe? Isso que garantiu a nossa sobrevivência na pandemia e hoje. Hoje, a gente já voltou para a escola, nós estamos com mais de 550 alunos. Então, a gente Quanto? já passou o que 550 hoje. Então a gente já saiu da pandemia. Então a gente entrou na pandemia com menos alunos do que nós estamos hoje. E eu acho que a força disso foi a gente conseguir trabalhar em equipe, os professores entenderem que a escola não é um ambiente hierárquico de alguém que manda e alguém recebe, mas uma equipe que está trabalhando junto. Então eu acho que o que eu foquei ali para conseguir viver isso e daqui para frente a ideia é melhorar nesse sentido, é que é uma equipe, né? São todos trabalhando juntos, né? Todo mundo tem, todos os professores ali na escola têm acesso a tudo que está acontecendo na escola, ao financeiro, aos nossos objetivos, ao quanto a gente investe em marketing, quanto a gente investe na estrutura da escola, o quanto que a gente gasta aqui, o quanto que gasta no programa. Então, todos os professores têm acesso a isso. E a ideia foi deixar isso muito claro para todo mundo enxergar que nós estávamos no mesmo barco e a gente precisava passar por essa tempestade. Então, o que garantiu a escola passar dessa crise foi que todos os professores remaram juntos. Todos. A equipe inteira estava nessa crise remando junto. Então, quando a gente saiu da crise, a gente voltou a acelerar muito rápido, porque estava todo mundo junto. Entendi. Então, assim, todo mundo que perdeu aluno já recuperou, já dobrou. Todos os meus professores já estão com a mesma carta de alunos do que estava no início da escola. Que bacana! Então, acho que deixar claro que... Porque essa questão de ser empreendedor, de administrar uma coisa, a gente tem que sair desse romantismo de que tem, sabe, dessa coisa do gênio, do Facebook, da galera que acha que é sei lá, que é uma coisa meio mítica. E não, são só pontos de trabalho dentro de um objetivo, né? Então, eu tenho o meu papel lá e o professor tem o papel dele, alguém que trabalha na recepção tem o papel dele, o que trabalha ali no financeiro também, todos no mesmo objetivo. E se todo mundo faz o seu trabalho bem feito, a roda funciona bem. E não tem uma diferença grande entre um e outro. Isso foi uma coisa que a gente foi construindo na escola e deu super certo. Então, se a gente conseguiu vencer a pandemia, eu tenho uma parte disso, mas a minha parte ela é proporcionalmente igual a todos os outros professores, porque foi todo mundo junto. Foi uma coisa de todo mundo trabalhar junto mesmo. Então, é uma coisa que eu fico muito orgulho de ter passado por essa crise em equipe. Nossa, é fantástico esse seu depoimento. Teve até uma aluna aí, deixa eu ver, ó, Renato Lima, aluno. Comecei este mês com você, estou super empolgado, gostando muito. Que bacana, né? Você falou uma coisa que eu acho que resume tudo, né? O trabalho em equipe, todo mundo em harmonia e com o mesmo objetivo, né? Isso fez, pelo que eu percebi nas suas palavras, que fez você retomar esse crescimento que já estava algemado há algum tempo, né? Que já estava até planejado, mas que por conta de situações adversas aí que surgiram, teve que aguardar um pouquinho. Então, como você bem falou, estava tudo represado. No momento que o cara abriu a barreira, vocês saíram correndo de novo, né? E conseguiram ir além da expectativa, né? Porque a maioria das escolas, Guilherme, ainda está tentando retomar números pré-pandemia. Todos estão abaixo. Então, você realmente tem um fator, um diferencial super bacana aí, né? E como eu volto a dizer, pelo seu fator, primeiro humano, né? Que a gente percebe que você está preocupado com o todo, né? Não é com você, é com o todo. E colocar todo mundo como corresponsável, quase uma cooperativa aí dentro, onde todo mundo tem seu papel, as coisas são muito transparentes, né? Todo mundo tem acesso às informações. Isso é uma gestão realmente avançada, né? Uma nova gestão, um novo olhar sobre a gestão. Parabéns, viu, Guilherme? Parabéns mesmo. Obrigado. Não, você é uma referência. Eu converso com muita gente mesmo. E você tem um olhar muito primoroso sobre isso. Parabéns mesmo. Bom, a gente fala demais. Antes que a gente vire uma abóbora aqui,
Eu vou agradecer você, né? Você é sempre muito aberto, muito bacana, né? Tem um olhar lindo sobre tudo, sobre a sua missão, né? Sobre o seu trabalho, o seu olhar musical e em tudo mais que você faz. A gente percebe esse carinho, esse amor que você tem. E eu vou pedir, né, para você deixar uma dica, então, positiva para os nossos colegas que estão nos ouvindo hoje. E os que vão nos ouvir Arrasou. depois, né? Porque tem muita gente dando aula também, mas depois o pessoal vai ver lá no YouTube da KM. Exato. Val, eu que agradeço. Você é muito importante para todo o ecossistema de escolas de música. Você é um pivô ali que atrai, né? E que centraliza muitas coisas. Você deu um apoio enorme da pandemia. Eu chorava muito com você, né? Falei, e agora, né? E aí mandava Val, e aí você estava lá dando esse apoio. Então, você é uma pessoa muito importante para esse Obrigada. ecossistema, né? Sem você, a gente estaria um pouco mais perdido, é um farol, né? Eu te enxergo muito como um farol e eu Obrigada. agradeço muito por isso. Enfim, e aí eu acho que eu só quero agradecer a todos os alunos da escola que topam ir lá, que escolhem a Elemande para aprender a tocar o instrumento musical, e agradecer aos professores, e se for deixar um recado para os colegas, diretores de escola de música, olhem para os seus professores cada vez com mais carinho, porque esse é o maior ponto da escola. Pode estar tudo perfeito, pode ser uma escola linda, pode ser assim a coisa mais maravilhosa do mundo em infraestrutura, em equipamento, um marketing maravilhoso, um administrativo lindo, uma recepção, nossa, linda. Putz, nada disso funciona se o professor não estiver remando junto. E para ele remar junto, ele precisa acreditar. E o músico é um profissional que sofre muito. Ele é muito sensível, né, dentro desse ecossistema. Financeiramente ele é muito abalado, ele tem poucas oportunidades, ele tem o músico, o artista no geral, né, dentro do Brasil, ele sempre está um pouco à margem. E todos os professores, todo mundo que trabalha com arte, que leciona música, é artista, né? Então a gente precisa olhar para esse artista com carinho e trazer ele pro nosso lado, né? Para remar junto. Eu acho que a escola está dando certo por isso. Eu acho que é o principal motivo do sucesso. Entender que eu tenho professores ali que estão do meu lado mesmo, assim, que estão me cobrando, que estão reclamando comigo. Não é tudo mar de rosas, né? Aqui a gente fala, parece que é tudo maravilhoso. Mas eles brigam comigo, eles reclamam, eles me trazem seus problemas. Às vezes eu falo que vou conseguir uma coisa e não consigo, e eles me cobram. Mas essa relação, ela é sempre permeada por um respeito, por uma admiração sempre mútua e uma confiança. Então, eu acho que eu tento ter sempre isso com meus professores, uma confiança e uma admiração e um respeito enorme. E eu acho que isso depois disso, o resto é meio natural, sabe? Você não precisa, às vezes, exagerar muito em algumas coisas, porque se é verdade, se esse ponto é real, é verdade, o professor ele vai transmitir isso para o aluno. Ele vai tratar o aluno com carinho porque ele é tratado com carinho. É meio que um ciclo, né? Enfim, acho que é isso. Muito bom. Nossa, Guilherme, você deu uma aula. A gente vai conversar mais a respeito disso, porque eu acredito que você tenha um conteúdo muito importante para passar para os gestores nesse relacionamento escola-professor. Eu acho que tem muita gente que poderia aprender, né, e ter um outro olhar sobre isso, né? E, então, É, a gente vai conversar a respeito disso para um segundo momento. Muito obrigada mais uma vez. show. Foi uma delícia conversar com você. Você realmente é um querido em todos os sentidos. Obrigada por tudo, por estar conosco e por compartilhar esses momentos de luta que você soube ultrapassar. Parabéns. Arrasou. Um beijo grande. Beijo por quem está aqui com a gente. Semana que vem é um feriadinho, né? Dia dos professores, mas com certeza a gente vai ter uma live. 18 horas, sexta-feira. Guilherme, muito Fechou. obrigada. Tchau, Val. Beijo, Valeu. beijo, pessoal. Até semana que vem. Obrigada por tudo, gente. Beijão. Tchau, tchau.